Brasil, Zilzinho. Nós estamos numa área agrícola, num assentamento do INCRA, e a gente entende, ou pelo menos subentende-se, que seria uma área de produção de alimentos, ou seja, plantio de lavoura e criação de gado. Nós estamos vendo esse plantio de mandioca. A mandioca é plantada aqui normalmente para fazer farinha para o homem comer. Entretanto, é mais proveitoso usar a mandioca para alimentar o gado na época da seca, quando não tem pasto para o gado comer. E a gente vê que essa mandioca foi plantada na época das chuvas, que o chão estava molhado, solo úmido, lá pelo mês de fevereiro de 2025, nós já estamos em outubro, e veja que ela não conseguiu se desenvolver. É um terreno arenoso, que aqui é chamado de arisco, e embora seja fácil para desenvolver o tubérculo, que é a raiz que fornece o alimento, esse solo arenoso não tem nutrientes minerais para sustentar a lavoura, porque ele vem sendo mantido desmatado, solo nu, durante dezenas de anos, e nunca recebeu nenhum suprimento de nutrientes, apesar de todo ano, na época da chuva, alguém plantar alguma coisa aqui. Planta, nem sempre colhe. Então, mesmo chovendo de janeiro a julho, 450 litros de água por metro quadrado, 450 milímetros, a planta não se desenvolveu. Provavelmente ela tinha umidade no solo suficiente para crescer as suas raízes, que são os tubérculos comestíveis. Mas a mandioca também, as folhas da mandioca, foi comprovado que a folha da mandioca também é muito nutritiva. Então o homem vai arrancar essa mandioca, já era para estar pronta para arrancar, mas não está, porque o tubérculo não se desenvolveu, no próximo ano. E quando ele arrancar, ele vai arrancar para aproveitar a raiz, que são os tubérculos, para alimentar o gado, e o talo da mandioca e as folhas também vai passar numa forrageira, que é uma máquina, porque é alimento de primeira categoria para o gado. Porque, como a gente disse, não só o tubérculo tem esses elementos nutritivos para alimentar os animais, mas também o talo, o caule e as folhas são nutritivos. Existe uma mandioca que é chamada de aipim, macaxeira, que é combustível para o homem. E a da mandioca braba, que é essa aí, se faz também a farinha do tubérculo. Então nós estamos explicando isso porque o homem joga a planta na terra e não tem nenhuma convicção de que ela vai se transformar em alimento de fato. E aqui nós estamos vendo esse plantio dessa palma, e a gente chega aqui bem pertinho da palma e vê que não há nenhuma possibilidade de homem aproveitar essa palma como forrageira do gado, porque se ele for tirar os espinhos, acaba, não fica mais nada. A folha não está recebendo o nutriente necessário e água, e é bem estreitinha, parece uma folha de papel. A folha da planta parece uma folha de papel. Não há como aproveitar essa palma como ração do gado. Mas, em princípio, o homem plantou aqui como cerca viva. Porque a gente sabe que essas cercas de arame, estacas, elas duram no máximo 10 anos. E aí, se você tiver uma planta viva como essa palma, e é uma planta permanente, que vive bastante anos, de longa vida,
ela vai permanecer aí na cerca, impedindo que o gado invada o cercado pelo lado de lá ou pelo lado de cá, porque ele não vai enfrentar uma planta com esses espinhos. E sabe-se que essa planta, essa palma que foi trazida de desertos secos, ela se daria bem aqui no Nordeste, porque aqui chove muito, no Nordeste brasileiro. Só que já foi comprovado que esse espinho tem um ácido, que quando o animal é picado pelo espinho, causa um grande abscesso no corpo do animal, uma doença, infecciona, e é preciso o animal tomar antibiótico. E quando a gente fala em o gado tomar antibiótico, a gente hoje tem muitas pessoas aqui, principalmente aqui no Nordeste, que nasceram mamíferos e durante muitos anos de sua existência bebiam o leite do gado, da vaca, principalmente da vaca, que aqui cria-se gado bovino há muitos anos. Comia os derivados do leite, como o queijo, a manteiga, e hoje o homem é alérgico ao leite. Não pode beber o leite, nem comer os derivados. Causa danos ao organismo. É a tal da lactose, que é a matéria básica do leite, que causa tantos danos ao homem que nasceu mamífero e hoje não pode mais tomar leite, principalmente de gado bovino, porque vai trazer danos e pode levar à morte com tantas doenças. E a gente sabe que essas doenças só existem por conta da grande quantidade de vacinas e antibióticos que o gado toma, porque o gado é doente. E é doente porque muitas vezes no alimento e na água de beber. E aqui a gente falando de doença, está aqui a palma morrendo. O vento botou a palma abaixo, a gente vê que é um corpo bem robusto. E ao torar a palma, perdeu o contato com o chão, com as raízes, e está morrendo aqui. E não pode ser aproveitada como ração do gado por conta da grande quantidade de espinho que essa planta tem. Então foi cortada, ou arriou por conta do vento aqui, que é muito forte. E o resultado é que não vai servir nem como cerca viva, porque já está morta a planta, nem vai servir também como alimento, porque, como a gente disse, é mais espinho do que outra coisa. E esses espinhos são absolutamente nocivos, até quando o gado é ferido pelo espinho. Imagina isso no estômago do animal, esse ácido. Como é o exemplo da ortiga. A ortiga tem aqueles pelos ortigantes, que é um ácido que existe no interior dos espinhos. Quando a gente é picado por um espinho da ortiga, causa danos bastante graves na pele da gente ou na pele de um animal. Então nós estamos aqui numa reforma agrária que eu chamo de forma agrária da ré, porque não deu certo. O homem comprou as terras, o governo doou essas terras para as pessoas, porque elas não pagaram até hoje nada. Construiu casa, construiu toda a estrutura dos assentamentos, das agrovilas, mas o homem não consegue se manter produzindo na terra, porque ele chama isso de seca. Esse ano, 2025, choveu 450 milímetros aqui e o homem não consegue plantar, produzir alimentos, nem consegue criar gado na maior parte do tempo. Porque a água fugiu, botou água nos açudes, gera água no estado lixo, depois fugiu. A água fugiu, porque é um princípio físico.
que rege o comportamento da água. É o elo, são elos do ciclo da água. E nós vamos encerrar o nosso vídeo falando de reforma agrária numa placa que tem aqui à nossa frente, nós estamos nos aproximando dela. Nós vamos ler, para que o homem não imagine que nós estamos inventando besteira ou estamos conversando fiado. Conversa fiado não, aqui é verdadeiro. A reforma agrária no Nordeste é forma agrária da ARRE. INCRA SR19, não sei o que significa isso. Titulado significa que o homem recebeu as terras, recebeu o título da terra. Projeto Assentamento Lagoa Nova 1. Municípios atingidos por esse assentamento: Bento Fernandes, Riachuelo e Santa Maria. 240 famílias assentadas. 240 famílias assentadas. Área 7.218 hectares. Então a gente vê que a reforma agrária aqui é forma agrária da ARRE. Forma agrária da ARRE. Forma agrária da ARRE.